Boa noite. Eu gostaria de começar dizendo muito bem-vindas, muito bem-vindos a FLI Araxá, mas eu vou começar dizendo para mim mesmo, muito bem-vindo eu à feira, ao Festival Literário de Araxá. Eu sou Eugênio Butti, sou jornalista e vim moderar a conversa com Sérgio Abranches. Para começar, vou fazer uma síntese da apresentação do Sérgio Abranches, mas, além de mim, vocês também são bem-vindas e bem-vindos à feira aqui, ao festival aqui de Araxá, a FLI Araxá. Sociólogo e cientista político e escritor, Sérgio Abranches nasceu em Curvelo, em 1949, é graduado em Sociologia pela Universidade de Brasília, pós-doutor em Ciência Política em Cornell, nos Estados Unidos, atuou como professor visitante do Instituto COPEAD de Administração da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É autor de vários livros, premiado, um pensador e um escritor premiado. Eu gostaria aqui de destacar esses dois, que é O Tempo dos Governantes Incidentais e O Intérprete de Borboletas, sobre o qual eu gostaria depois de fazer mais algumas perguntas, mais sobre esse do que sobre aquele. Que uma das características admiráveis, fascinantes de Sérgio Abranches é que ele é um pensador rigorosíssimo, sempre lembrado pelo conceito do presidencialismo de coalizão, mas é um artista de enorme sensibilidade, finíssimo, e isso é um dos traços mais fascinantes dessa personalidade. E antes de começar e de passar a palavra para Sérgio Abranches, nós vamos falar sobre a linguagem do ódio na ficção e na vida. E por isso eu quero tanto falar do Intérprete das Borboletas, mas eu queria lembrar, pedir licença para ele para isso, o final do Campo Geral, no momento em que, de Guimarães Rosa, no momento em que Miguelin começa a enxergar direito. Das minhas lembranças, essa é uma das cenas da literatura brasileira que mais me emocionou. Eu nunca esqueci quando eu li isso. Talvez porque fale do olhar, da apreensão do mundo pelo olhar, que ficaria muito importante para mim tempos depois, mas aquilo é muito bonito. E nessa cena aparece um médico, doutor, acho que na obra, na ficção, se chama José Lourenço, se não me engano. Ele aparece e com ele o Miguelin pega um par de óculos e experimenta, porque o Miguelin era míope. E a história vai mostrando isso. E aí eu separei duas frases aqui. Miguelin olhou, nem não podia acreditar. Tudo era claridade, tudo novo e lindo e diferente. As coisas, as árvores, as caras das pessoas. Vi os grãozinhos na areia. Isso vai longe, mas depois. E Miguelin olhou para todos com tanta força. Saiu lá fora, olhou os matos escuros de cima do morro. Aqui a casa, a cerca de Feijão Bravo e São Caetano, o céu, o curral, o quintal, os olhos redondos
e os vidros altos da manhã. Olhou mais longe, o gado pastando perto do brejo, florido de São José, como um algodão. O vento do Buriti, numa primeira vereda. O mutum era bonito, agora ele sabia. Por que eu lembro essa cena? É, para mim, muito emocionante estar do lado desse cidadão. Sempre foi, eu o conheço há algum tempo, pessoalmente, mas a emoção que eu senti quando li essa cena, eu nunca me esqueço, ganhou um outro sentido quando eu descobri que o médico, o Zé Lourenço, que estava de passagem no Mutum, é o avô, bisavô, é o bisavô do Sérgio Abranches. E eu me sinto próximo dele por causa disso. Então eu sei que é meio fora do assunto, mas assim eu não posso deixar de contar essa história. E ele pode contar melhor, que ele vinha lá de Curvelo, mas assim, Sérgio, a palavra é sua, grande alegria estar aqui com você. Muito obrigado, Eugênio. Olha, boa noite a todas as pessoas que estão aqui. É uma honra ser mediado pelo Eugênio, né? O Eugênio é um gênio. E essa é a história a maior celebridade literária da minha família nunca escreveu um livro, que é esse meu bisavô. Ele fez o Guimarães Rosa enxergar, de modo que é uma grande contribuição à literatura brasileira, né? E eu descobri isso com 15 para 16 anos, quando o meu professor de literatura me mandou ler o Miguelin, e eu, de repente, encontrei o meu bisavô de surpresa, é o nome dele, José Lourenço Viana, de surpresa no livro, e aí eu disse, meu Deus, que é isso? Fui perguntar para ele, aquele menino que era míope, ele escreve, é? Então, mas é uma coisa muito... Essas histórias, elas têm um pouco a ver com o que a gente vai falar, Eugênio, pelo inverso, né? São histórias das paixões alegres, das emoções alegres, né? Das emoções vivas que você deve guardar, e não das paixões tristes, das emoções tóxicas que a gente deve esquecer, né? Bom, esse silêncio significa que eu devo entrar com alguma coisa. Mas eu gostaria, Sérgio, de... muito obrigado pela acolhida. Eu fiquei impressionado com o Intérprete das Borboletas, porque, na minha cabeça, é o modo como a gente olha as coisas, né? Mas é a primeira obra de ficção que se ocupou da questão que alguns chamam de polarização da sociedade brasileira. Agora, uma pesquisa recente da Edelman, que é uma pesquisa feita por um grande escritório de comunicação corporativa em vários países mesmo, coloca o Brasil no limiar de entrar no grupo de poucos países muito polarizados, como eles dizem. E a representação que o Sérgio faz nesse livro é tão aguda. Eu também separei uma das frases dele, mas é uma frase lembrada já. Eu tenho esse livro no Kindle e eu noto que essa frase está destacada. Diz o seguinte, está destacada pelas citações gerais. Solitárias, as pessoas se reúnem em grupos fechados, em casulos de intolerância, e os rumos do afeto se perdem na aridez e na desconfiança um do outro. E o livro fala disso. Começa com uma garota, Maria, filha de pais separados, e os pais não chegam, acho que é o Afonso e a Isaura, os pais não chegam a um acordo nem sobre a escola da filha. E aí ele vai trabalhando isso e a gente vai reconhecendo o que está acontecendo no Brasil com o discurso de ódio.
Então, eu devolvo a palavra para você contar isso. Obrigado. Na verdade, foi assim, o editor de não ficção da Companhia das Letras me pediu para escrever um ensaio para uma coletânea que ele estava fazendo sobre democracia em crise, falando sobre a polarização. E eu, pesquisando um pouco sobre polarização em outros lugares, li algumas coisas de psicologia social americana nos Estados Unidos e um politólogo também que chamava essa polarização de afetiva. Quer dizer, bom, afetiva porque mexe com as emoções, né? Mexe com as paixões. Eu escrevi um ensaio sociológico da coisa. E, passado algum tempo, eu me encontrei com pais de uma menina de 15 anos que estava deprimida, não queria sair mais do quarto, porque ela tinha sido cancelada pelas 3 melhores amigas. E aí eu comecei a conversar com ela e ela estava desesperada, porque ela não conseguia entender toda a injustiça daquelas emoções que levaram ao estranhamento das amigas. Por quê? Porque as amigas estavam do outro lado. Elas tinham ganhado a eleição. Ela tinha perdido, então ela se sentia derrotada. Mas ela que era agredida, ela disse, eu não entendo por que eu sou agredida por tendo perdido. Quer dizer, eu é que devia estar com raiva. E depois a coisa do adolescente. O que é que elas devem estar falando de mim? Porque elas eram confidentes dela, né? Aí eu voltei para casa e disse, gente, é muito mais grave do que eu tinha imaginado como sociólogo. Eu estava pensando na coisa macro, mas a expressão micro dessa polarização, né? As dores que ela causa, as cisões que ela causa, e eu comecei a falar sobre isso. E aí encontrei vários relatos de pessoas que, mas o meu irmão não fala mais comigo, eu me separei porque eu não aguento mais a minha mulher. Eu estava na fila da vacina, da 3ª dose de vacina, e tinha uma mulher brigando com o marido, porque ele era bolsonarista, ela não era, e ela estava conversando com uma amiga, e ele disse, mas vocês pensam assim porque vocês não veem a nossa TV, porque se vocês vissem a nossa TV, vocês pensariam diferente. Eu disse, bom, ele tem toda a razão, e ele está errado, né? Quer dizer, ao mesmo tempo. Então, aí eu falei assim, olha, eu vou escrever um livro, vou arriscar, vou ousar escrever um livro a quente, um romance a quente. A gente não deve escrever um romance a quente, né? Quer dizer, enquanto as coisas estão acontecendo. A gente fica muito envolvido. E aí eu estava ouvindo aqui a Lucrécia falando dela escrever com algum distanciamento, né? Eu localizei a história em São Paulo exatamente porque há muito tempo que eu não moro em São Paulo. Eu morei em São Paulo durante um ano, logo depois que eu vim dos Estados Unidos, depois de uma longa passagem, quando acabou a ditadura. E logo depois eu tive que sair por razões profissionais e tal. Então, eu conheço um pouco São Paulo, mas não conheço o suficiente para narrar a cidade com intimidade. E me permitiu fazer uma estratificação da cidade, né? Eu queria falar de 3 grupos, quer dizer, o grupo de intelectuais, de classe média, jornalistas, professores, né? Os ricos, né? Os advogados, os banqueiros ali da Faria Lima, da Brigadeiro, da Avenida Paulista, alguns ainda remanescentes ali na Avenida Paulista, né? E o centro, né? Os cortiços, né? O centro mais favelado dos pretos. E eu fiz isso assim, como era um livro, era uma narrativa quente sobre coisas que estavam de fato acontecendo e dividindo a sociedade, eu tomei muito cuidado de tentar dar voz àqueles com os quais eu não concordo, né? E, ao mesmo tempo, usar o meu lugar de fala de homem branco para falar do machismo e do racismo, da minha perspectiva, da perspectiva dos brancos, homens. E eu construo um personagem negro visto pelos brancos. Portanto, ele é um personagem praticamente o tempo todo invisível, né? Porque nós não vemos, a não ser quando eles nos ameaçam, quando a gente acha que são bandidos, né, que estão nos colocando em perigo. Então, para tratar, porque tudo isso está envolvido. E um pouco para mostrar que essas paixões que polarizaram na política, elas já estavam conosco. Nós já sentíamos isso, né?
havia entre nós esse sentimento tóxico de não aceitar o outro, de não aceitar a divergência, de sermos forçados a ser governados por alguém que a gente não gosta e, de repente, começar a odiar as pessoas que levam a isso. Aí eu achei que, realmente, a única forma de fazer isso era como romance, né? Era como o outro meu lado, de escritor. Né? E foi uma escolha corajosa. Quem ainda não leu o livro pode ler. O Sérgio, inclusive, vai autografar logo mais ali na livraria. Esse personagem que ele está dizendo é um personagem, de novo, na instância do olhar, aparece de um jeito poético, porque ele vai saindo da invisibilidade. Vai saindo da invisibilidade e se anunciando, e aparece, desaparece, depois reaparece, e como se fosse ganhando um lugar naquilo que é representável. Uma escolha muito feliz, eu considero muito bem sucedido o livro. Eu tenho algumas perguntas para fazer sobre isso, porque o tema, a linguagem do ódio na ficção e na vida, né, a expressão do ódio na ficção e na vida, nos leva para isso. Na sua sensibilidade, Sérgio, na sua sensibilidade de pensador e de autor, de escritor, de artista, a polarização, eu não gosto da palavra, mas de todo modo, isso que você descreve no Intérprete das Borboletas vai se agravar ou vai se superar? Eu lembro de você aqui na feira, numa conversa que a gente teve, na feira, no festival, falando assim, não vou revelar nada mais que isso, mas é um hater. E já estava presente aquilo lá. Alguém que expressava ódio, que condenava por antecipação, com crueldade, nas redes sociais, é um hater, alguém que odeia, né, como expressão. Você acha que isso vai estar superado, vai se superar? Como você sente isso? Eugênio, eu penso muito sobre isso e eu sempre que eu penso como epidemiologista, sabe? Uma vez eu estava querendo escrever uma coluna para a Veja, eu era colunista da Veja, eu queria escrever uma coluna sobre um fenômeno que estava acontecendo no Rio muito, né? Que eram os arrastões. Eles, de repente, o pessoal passava pela praia, saía tomando as bolsas nas praias de todo mundo, ou então depredando os ônibus e tal, né? E eu trabalho com um aplicativo de estatística que foi desenvolvido para epidemiologia. E aí um dia eu peguei um modelo e me dei conta que era um modelo de contágio. E aí eu disse, cara, mas isso aqui descreve exatamente o que eu quero, que é o seguinte, quer dizer, você tem uma propensão, né? Quer dizer, as pulsões internas são construídas pela nossa vivência, pela nossa existência, nossos traumas, nossas idiosincrasias, né? Mas elas ficam represadas, né? E aí, de repente, tem um gatilho. Alguém acende o pavio, né? E a coisa se alastra e ela vai até onde ainda tem possibilidade de contágio. Se não tiver mais contágio, morre, acaba, né? Então, esses arrastões eles eram fogo que a gente chama de fogo de palha aqui em Minas, né? Mas devastadores. Eu acho que o fenômeno que a gente está vivendo, que é o que eu trato também como sociólogo no Governantes Incidentais, é isso. É um fenômeno de contágio. E é preciso que alguém autorize, né? Alguém com a figura paterna, imperial, né? Presidencial, diga assim, você pode dizer qualquer besteira que você quiser, qualquer ofensa que você quiser, porque isso é válido, porque os outros merecem tudo que você for dizer. E aí, todo mundo se sente autorizado a fazer isso, né? Então, eu acho que, para você se contrapor a isso, você precisa de fazer o inverso, você precisa de vacinar. Você precisa de recusar a linguagem do ódio, você precisa de recusar
a exclusão do outro, a negação do outro. Você tem que aceitar o outro e tentar entender. E isso eu consegui fazer escrevendo romance. A Lucrécia falou que depois de cada romance que ela escreve, ela fica diferente, né? Eu fiquei diferente depois que eu escrevi, porque foi muito penoso escrever um irmão de ultradireita ofendendo o outro irmão porque ele pensa diferente dele. É muito difícil, não é uma coisa fácil. E eu ainda fui por um caminho narrativo mais complicado ainda, porque além de eu ter o narrador que narra a história e que fala das desavenças, das brigas, eu dou a palavra na primeira pessoa e faço um fluxo de consciência para cada um deles e deixo que eles expressem o seu sentimento, né? E isso é muito difícil, é muito penoso. Eu tive que reescrever inúmeras vezes para conseguir chegar a uma coisa que eu achei que fosse minimamente, digamos, justa. E eu costumo usar, quando eu faço exercícios sobre convivência com grupos, eu costumo usar um artifício que eu conto no livro, que é fazer as pessoas que têm ideias contrapostas, ao invés de cada uma defender a sua ideia, expor a ideia do outro de tal forma que o outro diga: você entendeu o que eu estou falando, o que eu estou pensando, como eu penso. Foi justa a sua descrição do que eu pensei, né? Eu tentei fazer esse exercício comigo, quer dizer, será que esse personagem diria isso? Quer dizer, é exatamente assim que eu penso, né? E foi penoso, foi muito difícil. Mas eu acho que é isso. A gente tem que entender essa dinâmica, né? Essas pulsões, e a gente tem que vacinar a sociedade contra elas. Nós precisamos de lideranças calmas. Nós precisamos de lideranças pacíficas num momento de tanta aversão de um pelo outro, né? Incrível, porque no livro entra o texto em italic, que são os personagens pensando ou falando, e o Sérgio assume a voz desses personagens. E aí, aquilo que se fala do romance, a polifonia, acontece de uma maneira sintética, claríssima, e o exercício do qual ele está falando também transparece de forma muito cristalina. A gente vê isso. E isso também que ele descreve, de levar alguém a representar a ideia do outro de tal maneira que o outro assine embaixo, é algo que eu tenho visto muitas vezes como um ideal para o jornalismo, que está em crise, que está, todos nós sabemos, mas o relato jornalístico deveria buscar nos argumentos o que eles têm de melhor, o que esses argumentos têm de melhor. Isso é um outro assunto, é muito difícil, mas isso tem a ver com a ideia de vacina contra o ódio. Procurar olhar no outro, o argumento do outro, naquilo que esse argumento tem de melhor. O que não significa rebaixar o espírito crítico, de modo algum, mas procurar retratar o argumento do outro naquilo que o argumento do outro tem de melhor. E claro, mas quando a gente fala, quando o Sérgio fala de lideranças calmas, isso é uma expressão bonita, liderança calma. A gente estaria com isso? A gente está andando bem nessa matéria? Não. Eu acho que o Brasil tem um problema de renovação de lideranças que vem de longe, né? Os partidos deixaram de ser escolas de política, e a política estudantil deixou de ser o campo de experimentação para a formação de lideranças, né? Com a ditadura militar, nós tivemos que ir para a clandestinidade. Na clandestinidade você tem que trabalhar no segredo, você não pode ser transparente, né? Então você deixa de ser democrático por força do inimigo, né? Quer dizer, ele te força a abandonar a postura democrática, aberta, transparente, porque senão você é preso, torturado e morto. Então, com isso, a política cessou de produzir lideranças e começaram a fazer lideranças artificiais criadas pelo regime, Malufes, Quércias e que tais, né? E quando veio a Constituição de 88,
que lideranças assumiram o comando do Brasil? Aquelas que eram as lideranças da resistência à ditadura. Era uma geração que viveu o passado e que, portanto, estava imbuída de resolver problemas do passado, às vezes muito importantes, como a estabilização da inflação do Fernando Henrique, a política social do Lula, né? Houve mudanças importantes, mas, de qualquer forma, eram retificações de um passado mau, né? E para você ser uma liderança calma, uma liderança pacífica, você tem que pensar para frente. Você não pode olhar para trás. Você tem que abandonar o retrovisor e ir adiante, né? E eu acho que a gente ainda não tem novas lideranças suficientemente preparadas para fazer isso. Eu acho que a gente precisa de ter um ciclo assim de eleições competitivas, sem ninguém muito conhecido, entendeu? Para poder chegar a construir esse tipo de liderança. Ou seja, ainda estamos sob o risco dessa espiral do ódio. Porque são paixões que ainda não foram pacificadas, portanto, elas continuam aí, né? E é claro que, na medida que você não tenha mais uma autoridade mais agressiva, mais ofensiva, que passe o tempo todo te chamando à guerra, à luta, né, e ao extermínio do outro, essas coisas vão amainando, né, essas posições vão ficando menos fortes, né? Mas elas estão aí. A gente precisa de... Eu acho que a gente tem que começar a resolver os fardos que a gente traz de muito longe, que é o objeto do meu novo livro, né? Por exemplo, nós temos uma mentalidade dominante que ainda é a mentalidade da Casa Grande. Nós fomos criados pela Casa Grande, como sociedade, como Estado, né? E o que tem a Casa Grande? A Casa Grande tem o racismo, tem o machismo, né, o patriarcalismo, né, e tem a servilidade dos outros àqueles dominantes, né? O dono da Casa Grande, o que ele tem? O senhor da Casa Grande, primeiro que ele manda em todo mundo, na mulher, nos filhos, né, no entorno, nos escravizados, etc. Segundo, ele tem o seu padre, tem o seu delegado de polícia, tem o seu juiz, né, tem o seu deputado. Quer dizer, ele constrói a polis. E o povo fica fora da polis, né? Fica na terceira margem. Então, nós temos que fazer é levar a polis para a terceira margem e fazer com que o país seja um país mais unido e menos desigual, né? É uma luta que pode estar começando agora com a aprovação da reforma tributária, diminuindo a desigualdade tributária no país e dando mais descentralização, que pode ser que leve as pessoas a terem mais responsabilidade política no seu local de trabalho, né? Muito bom. Você fala... Gente, eu estou querendo abrir a palavra. Eu sei que vocês vão concordar. Eu vou fazer mais uma pergunta. Mas... mais uma pergunta, me prevalecendo aqui da minha posição, mas vamos abrir a palavra. Eu tenho uma série ainda de perguntas. Anotadas eu tenho mais uma ou duas, mas tenho uma série. O que eu gostaria de perguntar, que não é das que estão anotadas, é que o Sérgio falou de afeto, falou das paixões, paixão alegre, ou seja, e eu sinto uma vibração otimista no que ele está dizendo e estou gostando disso. Você acha que a gente pode fazer essa migração das paixões tristes para um estado de alegria e, na verdade, para a ação política, né? Porque a ação é o que vence a paixão. Uma paixão forte, alegre é melhor, mas uma ação política talvez seja aquilo que liberte porque as paixões que estão nos governando, elas têm a ver com medo, elas têm a ver com a necessidade de eliminar o outro da frente para que o mundo fique melhor. São paixões conhecidas, já descritas desde alguns séculos, pelo menos, e que estão governando o estado de ânimo
desse país em que o irmão ofende o outro, em que o pai e a mãe não concordam sobre a escola da filha, da figura invisível. E eu sinto uma ponta de otimismo e que tem a ver com esse livro do lado de cá, porque o intérprete das borboletas é alguém que veio do passado, mas alguém que olha para além. Eu acho que essa seria a sua ideia, de alguém que olha para mais longe, que é a figura que dá nome para o livro, talvez uma superação das paixões tristes. É isso mesmo? Você vê isso para o Brasil? Foi interessante você falar nisso, porque o velho, que é o intérprete de borboletas, né, ele já cumpriu a sua missão na Terra. Então, na verdade, ele se isola num sítio cercado de borboletas, e ele, na verdade, conversa mais com as borboletas do que com as pessoas. Mas ele é muito bom de ouvir. Então, as pessoas podem visitá-lo no sítio, conversar com ele, fazer perguntas, mas só que ele responde como se fosse um oráculo. Ele te devolve uma espécie de paradoxo, né, para você resolver. Mas ele diz uma coisa que é um sentimento que é o que me faz otimista, que vocês vão achar a coisa mais contraditória que vocês já ouviram, talvez, nessa feira, pelo menos, nesse festival, que é o seguinte: ele sabe que o mundo está acabando. Que mundo que está acabando? Esse mundo no qual nós fomos criados, esse mundo que nossos pais foram criados, talvez até nossos avós foram, ele vai desaparecer. E ele pode desaparecer, ele vai desaparecer definitivamente, porque a mudança tecnológica, a digitalização, né, isso está tudo transformando todos os modos de vida. A emergência da inteligência artificial, tudo isso vai mudar a nossa vida completamente. E pode ser um desastre se a gente não assumir as rédeas da mudança, se a gente não entender que nós somos seres no limiar do novo mundo e que a gente tem que preparar esse novo mundo para os nossos filhos e para os nossos netos, né, para frente. Nós vamos levar o mundo à perdição. Semana passada, eu escrevi uma coluna muito preocupado. Eu cobri muitas convenções do clima, né? Então, eu tenho no meu Twitter muitos cientistas do clima, do mundo inteiro. E, de repente, todos eles estavam falando sobre a anomalia que é a temperatura atual dos oceanos. E eles se perguntando se isso já não é um ponto de não retorno, porque o esperado é que só houvesse a anomalia no Atlântico Norte, por causa do El Niño que está se formando. Mas todos os oceanos estão quentes demais. E os oceanos quentes demais, eles afetam as correntes marinhas, que afetam todo o sistema climático do planeta. Então, e aí eu falei, poxa, eu comecei a fazer pergunta, né? E nessa coisa de fazer pergunta, conversei com o Carlos Nobre, que é o meu guru climático no Brasil, né? E conversei com gente do Met Office, que é o escritório de meteorologia do Reino Unido, né? Foi criado desde a época do Darwin. Conversei com o pessoal da NOAA nos Estados Unidos e, de fato, eles estão perplexos com o que está acontecendo, eles ainda não têm explicação. Mas isso é um alerta, e esses alertas estão aumentando, de que nós estamos no limiar das mudanças sobre as quais a gente ainda pode fazer alguma coisa. Porque, veja, o que é o futuro? O futuro não é uma coisa que está lá na frente nos esperando. O futuro é o resultado das nossas escolhas hoje, né? E nós estamos sendo desafiados a fazer as escolhas, nesse momento, são escolhas existenciais. A pergunta que eu faço ao Brasil, e que eu me faço, é o seguinte: o que nós queremos ser nesse novo mundo? E nós temos um espaço muito bom nesse novo mundo se nós fizermos as escolhas certas. E eu sou sempre otimista. Eu acho que o ser humano é darwinista no bom sentido. Ele quer sobreviver. E, para sobreviver, ele tem que fazer as escolhas certas. Não tem mais jeito. Incrível. Gente, a palavra está aberta. Eu não sei organizar aqui, depois Ali,
Primeiro você, depois você, tá? Ah, E lá? e aqui, desculpa, eu não te vi. E lá? É legal se apresentar, tá escuro, eu não... Boa noite, meu nome é Gabriel, sou docente da Universidade Federal de Uberlândia. Fiquei um ano em Portugal, fazendo pós-doutorado na Universidade de Coimbra, também na área de Ciências Sociais. E também tive a oportunidade de participar ativamente do movimento antifascista. E aí queria perguntar para você o seguinte: esse exercício que você fala, que para fazer, os gregos chamavam de alteridade. E a alteridade exige um posicionamento dialético, ambas as partes, e o pressuposto fundamental é saber ouvir e aceitar a autocrítica. Coisa que a ultradireita, geradora de discurso de ódio, não sabe fazer e nunca vai fazer. Ela não escuta e não é autocrítica. Então, por isso que o movimento antifascista na Europa é muito claro. Para fascista é na porrada, porque somente assim aprendem. Então, eu queria ouvir um pouco mais sobre isso. E a segunda questão que queria fazer para você tem um lado mais metodológico. Eu cheguei a ouvir muito esse discurso do lugar de fala. Inclusive, eu cheguei a ser criticado por defender o machismo. Eu também tenho uma história, né? Vítima também do machismo de um pai. Mas eu já fui criticado por defender isso. Perdão, por criticar isso, né? E me vieram com esse discurso do lugar de fala. Aí eu queria perguntar para você, ao assumir um personagem negro, sendo você branco, você não recebeu as críticas daqueles que acham que esse não é teu lugar de fala? Obrigado. Obrigado. Eu vou começar pela última. Eu não assumi o personagem negro. Eu enxerguei o personagem negro com meus olhos de branco. E aí é o meu lugar de fala. Né? Eu não pretendo pensar como um negro, porque eu não sei, não é essa a minha experiência de vida. Né? Então, não há. Com relação à ultradireita, eu acho que ela é o vírus. E a vacina para a ultradireita é termos tolerância com uma direita que seja democrática. Eu, de esquerda, aceitar alguém que seja de direita, mas que seja democrática. E essa é a síntese, né? É essa conjugação de tolerâncias recíprocas que isolam o vírus do ódio, que é a ultradireita. Boa noite, meu nome é Birgit, sou professora também. Quando você fala do calor da emoção, que a gente não deveria fazer uma análise, talvez porque a gente não tem o distanciamento, durante a pandemia, a análise foi de que nós sairíamos pessoas melhores, mais empáticas, porque a gente sentiria falta das pessoas, do convívio, porque nós somos gregários, enfim. E que aqueles momentos de solidão nos fariam refletir sobre a importância. Então, foi tudo muito bonito, assim, e me deixou muito esperançosa. Onde foi parar esse lado bonito que a pandemia poderia ter nos dado? Eu pensei muito nisso, é uma boa pergunta, obrigado. Porque ela é uma espécie de bolha, né? Nós ficamos numa bolha e sentimos a nossa solidão e achamos que, poxa, a gente sentiu a necessidade do outro, né? Mas o problema é que o outro que a gente sente a necessidade é um outro ficcional, é um outro imaginado, não é o outro real. Quando a gente volta para a real, a gente encontra os mesmos conflitos, as mesmas diferenças, os mesmos problemas que a gente tinha encontrado antes da pandemia, né? Eu acho que, mas de qualquer forma, a gente mudou. Nós mudamos por quê? Uma vez eu li um livro de um biólogo que dizia uma coisa muito, muito interessante. Dizia o seguinte: olha, todos os seres vivos, da menor bactéria
até o ser humano mais genial do mundo, passando pelos que têm deficiência, algum tipo de deficiência e tal, todos somos sobreviventes. Porque para você conseguir sobreviver nesse mundo horroroso que é a luta pela, né, a competição entre os seres para sobreviver, você tem que passar por muitos sabores, né? Bom, nós somos sobreviventes duplos, porque nós sobrevivemos à pandemia. Eu perdi muitos amigos na pandemia, né? Então, eu me sinto sobrevivente. E desse ponto de vista, eu sou outra pessoa. Porque é a primeira vez que eu me sinto, de fato, um sobrevivente real, né? Inclusive porque eu fui considerado... Isso também me deu um certo sentido de realidade de mim mesmo. Primeira vez que eu disse assim, mas eu sou um grupo de risco. Eu nunca me imaginei um grupo de risco. Eu ando a cavalo, eu faço trilha na Amazônia, eu subo morro, entendeu? Quer dizer, aí, de repente, eu disse assim, não, mas você é um grupo de risco. Tem um negócio aí que te mata, mais facilmente do que as outras pessoas. E aí eu me dei conta da minha própria vulnerabilidade também, né? Então, eu acho que todos nós mudamos. Mas a gente tem uma sociedade que se tornou muito individualista, uma sociedade que tem muitos problemas, e a gente não resolveu os problemas durante a pandemia. A única coisa que a gente fez na pandemia foi sobreviver, inclusive com o governo tentando fazer com que a gente não sobrevivesse. Meu nome é Fernanda. Primeiro, muito obrigada pela oportunidade de ouvir vocês. É não apenas inspirador, mas belo, tudo que vocês discutiram e trouxeram aqui para a gente. Eu fiquei instigada com a questão das lideranças calmas. Eu entendi o que a gente precisa ter para elas surgirem agora. Mas eu queria saber se você identifica se a gente já teve alguma liderança calma, quem foi ela, e se hoje no mundo a gente tem essa liderança calma e quem é ela. Essa é uma pergunta boa, muito obrigado. A primeira reação minha aqui mental, você me fazendo a pergunta, foi assim, eu não vou saber responder. E à medida que você foi fazendo a pergunta, eu me lembrei exatamente do que é uma liderança calma numa situação de muito risco, de ameaça de morte. O Chico Mendes e a Marina Silva, quando eles queriam evitar que uma determinada área fosse desmatada, eles cercavam de seres humanos as árvores. Isso chamava empate, né? É um movimento pacífico. Eu estou protegendo as árvores com o meu corpo. Para você cortar as árvores, você tem que me matar. Isso dava um empate, né? E eu acho que essa é uma forma de liderança calma. Evidentemente que ela é também hiperotimista, porque a gente sabe que eles têm a capacidade de matar e matam com muita facilidade. Mas se você não tiver essa coragem de contrapor a visão pacífica, né, a tentativa de resolver o conflito de forma pacífica, você vai ceder à violência. Então, é isso. Quer dizer, você tem que aceitar o risco de ser pacífico para conseguir se contrapor à violência extrema. Sérgio, posso fazer? Eu queria que você falasse um pouquinho desses dois lados, o escritor de ensaio e o escritor de ficção. O que de diferente você mobiliza? O que você aproveita de uma experiência na outra em termos de processo de elaboração e desenvolvimento? Queria que você tentasse pensar um pouquinho. Claro que o ensaísta é treinado para pensar uma coisa de forma muito objetiva, né? Mas, por outro lado, como eu sou um ensaísta sociólogo, eu não faço trabalho acadêmico, mas eu uso o meu treino, né? Eu sou um observador muito atento. Eu sei captar movimentos corporais, a linguagem corporal, né? Eu sei ver quando um político está mentindo descaradamente, quando ele está sendo sincero. Então, essas coisas a gente aprende com a experiência, né? E é claro que eu uso essa visão sociológica para dar o contexto social dos meus personagens. Mas nos romances, eu vou para o outro lado, eu vou para o lado das emoções, dos afetos, dos sentimentos, né? Então, alguém já disse que meus romances são psicologizantes, porque eu trato mais da pessoa humana, né? E da individualidade. Porque é o lado micro, que o sociólogo
vê pouco, né? Um macro-sociólogo como eu, né? Que sempre pensou a coisa macro da sociedade. Claro que hoje tem sociólogos que fazem microsociologia. Mas essa... Então um conversa com o outro. Depois é o seguinte, eu, em geral, eu escrevo um romance e um ensaio ao mesmo tempo, porque ele me permite fazer determinadas pausas que o romance está precisando para catalisar melhor, entendeu? Né, e vice-versa. Quer dizer, quando eu vou para o romance, eu dou tempo ao ensaio para ele também ficar um pouco mais objetivo. Então, eu uso um pouco as duas. Agora, eu faço coisas assim, físicas. Né? Por exemplo, eu escrevo os ensaios no meu escritório. E só escrevo ficção num lugar mais perto do verde que eu tenho e tal. Entendeu? Eu tenho 2 lugares de escrita para poder... E aí eu faço realmente uma certa divisão meio doida entre 2 Sérgios, sabe? Mas um conversa com o outro, eles se dão bem. Gente, nós estamos... Jamil, vai lá. Nós estamos há 3 minutos e Jamil... E mais uma pergunta. Hã? Tá bom. O que foi? Vai passar o microfone. Mas, ô Jamil, faz curtinho e eu passo, antes do Sérgio responder, eu passo para ela. Perfeito. Sérgio, uma pergunta. Nenhum genocídio começa com o primeiro disparo. Ele começa com ódio. Quando é que vamos dizer assim, esse antídoto, essa vacina funcionou, vamos dizer assim, no século XX? Que exemplos a gente tem de que esse ódio pôde ter sido freado antes de um genocídio acontecer? Olha, não tem, porque... Sérgio, deixa eu só te segurar, para a gente não estourar o tempo. Lógico, E aí Ana faz a pergunta. Qual Sérgio é indisciplinado? O romancista ou o sociólogo? Os 2 detestam autoridade. Boa noite. Eu sou jornalista e sou professora universitária também, de Belo Horizonte. O Sérgio, eu acho muito interessante, nesse momento, a sociedade brasileira e a estrangeira também está se debruçando sobre a questão das causas e também os sentimentos de ódio, exclusão, porque não é realidade somente brasileira, né? Ao mesmo tempo, eu acho que a gente acha isso muito válido. Se não entrarmos nas subjetividades, eu acho que a gente não vai conseguir vencer mesmo. Ao mesmo tempo, me parece que a gente precisa também recuperar a importância da política, enquanto a ação coletiva não afeta apenas as autoridades, não restrita apenas as autoridades, mas em pequenos grupos, em ONGs, em associações de moradores, etc., etc. Até numa presença em resolver alguma coisa na rua da gente. Tem prevalecido a força do consumo, da meritocracia, às vezes, contrariamente à questão de as pessoas terem mais oportunidade através de bolsa e tal. Como no Brasil, nós poderíamos fazer isso através, que eu achei uma ideia muito interessante, de novas lideranças, eu acho que nós precisamos mesmo, sociais, políticas e tal, e novas narrativas. Por exemplo, me ocupa um pouco, bastante, até na condição de comunicadora social, que a empresa brasileira de comunicação, ela teve muitas perdas, nós reconhecemos isso. Agora, ela poderia fazer narrativas, podcasts, etc., etc., de um Brasil um pouco diferente, podia programas, etc., está tentando fazer isso. Eu acho que mais do que nunca, eu acho que as pessoas no Brasil, nós somos de novas narrativas, dizendo isso é possível, desde que a gente se junte, faça isso e tal. Muito obrigada. Obrigado. Bom, com relação ao genocídio, Jamil, exatamente por ter acontecido, não tem exemplo de evitar, né? Nós temos no Brasil, nesse momento, 2 genocídios em curso. Né? Nós temos o conflito com a polícia matando a maioria dos jovens do sexo masculino, negros, né? Que está fazendo um dente na nossa demografia.
um dente geracional na nossa demografia e o extermínio indígena, que se agravou muito nos últimos 4 anos. Então nós temos uma grande oportunidade de mostrar que a gente é capaz de fazer isso, né? De evitar que isso aconteça. Então, mas não tem exemplo sobretudo no século XX, né, os exemplos de Ruanda e tantos outros. Com relação à sua pergunta, de fato, é o mundo todo, em todo o mundo. O que está causando isso? O que está causando isso são sentimentos comuns. Esse mundo em mudança, ele está produzindo muito medo e a afluência de outras pessoas, quer dizer, a vinda de imigrantes, né, o aparecimento de uma classe média negra, não é? O aparecimento de lideranças indígenas que começam a assumir vozes, geram muito ressentimento e imediatamente o ressentimento se transforma em ódio. Então, a gente tem as causas razoavelmente bem explicitadas. Eu não creio que seja um problema de comunicação. Eu acho que é um problema de educação. A gente precisa de mudar a estrutura educacional desde cedo. Nós precisamos de ensinar convivência. Nós precisamos de ensinar a alteridade. Uma sala de aula só de brancos ensina racismo, não ensina convivência com o diferente, né? Então, o que a gente precisa é de mudar, e eu acho que isso está começando a acontecer. Eu dei aula para classes totalmente brancas, às vezes tinha um negro que se destacava por uma razão sempre diferenciada, né? Mas, com as cotas, as salas de aula de todo o país estão começando a ficar de várias cores, né? E isso vai ajudar na educação da convivência. Mas eu acho que a gente precisa de fazer isso mais embaixo. E mais embaixo tem um problema grave no Brasil. É que a escola pública fundamental é toda ela de classes negras. A gente está precisando de botar branco de classe média estudando na escola pública junto com os negros para que a escola pública melhore. Porque são os brancos da classe média e da classe alta que mandam no país. Então, é preciso que os filhos deles estudem com os negros, andem no mesmo ônibus que os meninos negros das comunidades periféricas, né, para poder aprender a convivência e para poder fazer com que haja mais igualdade. Eugênio, antes de terminar, eu queria só falar uma coisa que eu devia ter falado no começo, mas você me provocou tanto que eu fui mais adiante. Vocês viram a apresentação que o Eugênio fez de mim, né? Eu ouvi uma vez, muito cedo na minha vida, que a gente não faz saldo médio. A gente é o que a gente é em cada momento, de modo que não tem saldo médio, entendeu? O que eu fui interessa muito pouco. Interessa se gostaram do meu último livro, se eu continuo pensando razoavelmente de forma a ajudar as pessoas, porque o passado passou. Que maravilha. Obrigado, Sérgio Abranches. Ele estará autografando logo mais na livraria ali. Muito obrigado a vocês todos. Um momento muito feliz aqui para a gente. Muito obrigado, Sérgio. Muito obrigado para você, a todas as pessoas aqui.